E aí pessoal, tudo bem? Vamos trabalhar direitos e deveres individuais e coletivos, mas agora vamos falar sobre segurança. É importante conhecer a segurança, muito importante. Só que antes, é importante a gente entender o que é a segurança mencionada no artigo 5º. É a segurança das ruas? Não. Não. Inclusive, quando vocês vão estudar o direito constitucional, vocês notam que o direito à segurança aparece tanto no artigo 5º quanto no artigo 6º. São seguranças com conotações diferentes. A segurança do artigo 6º, enquanto direito social, sim, é essa segurança na rua, o policiamento, o direito que a gente tem de sair às ruas sem ser assaltado. Agora, a segurança enquanto direito e dever individual e coletivo, a segurança prevista no artigo 5º é a segurança jurídica, é a segurança nas relações jurídicas, é o direito que eu tenho, por exemplo, de não ser processado por uma circunstância que a lei não reconhece como crime. Existem vários incisos relacionados à segurança no texto constitucional. Vamos tentar abordar a maioria deles, se não todos. O mais importante é o direito de legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. É esse dispositivo que me dá segurança. Todo mundo sabe, todo mundo carrega dentro de si o dever de a lei estabelecer para a gente o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Tanto é que quando a gente é confrontado em alguma situação, a primeira coisa que a gente pergunta é onde é que está escrito, né? Porque a gente gosta de lei. Atenção, essa legalidade, vale a pena frisar, ela incide de forma diferente para indivíduos e para a administração pública. Por quê? Porque a gente pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Já a administração pública só pode fazer aquilo que a lei permite ou manda. Você fala assim, Antônio, eu posso ir para o meu trabalho hoje pulando num pé só? Pode, não tem lei proibindo. Antônio, eu quero me vestir de Batman e sair à noite correndo pela rua. Pode? Pode. Cuidado de não praticar algum crime, né? Sei lá. Mas pode. Se a lei não proíbe, você pode fazer. Essa é a legalidade. Super importante, muito cuidado com ela. E tem a ver com segurança. Segurança jurídica. Um outro dispositivo muito importante para os dias atuais, que tem a ver com segurança jurídica, é o direito de intimidade, vida privada, honra e imagem. O artigo 5º, inciso 10, fala que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então fique muito tranquilo, fique muito segura, porque ninguém vai pegar a tua intimidade e expor. O poder público não pode abrir para todos as suas opções, o que você faz, o que você deixa de fazer, e nem os particulares podem. Por quê? Porque é direito de todos, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem. E se for violado esse direito, Antônio? Indenização. Vai lá e pede uma indenização por dano material ou moral decorrente da sua violação. Tá bom? Pronto. Junto com a intimidade, vem um outro direito que também gravita em torno da segurança. A inviolabilidade domiciliar. Esse dispositivo é muito importante, é um dos que mais caem. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. É isso aí, na minha casa ninguém entra. Ah, mas ninguém entra, é minha casa. Esse dispositivo consagra segurança jurídica. Eu cheguei em casa, passei a chave na porta, posso ficar do jeito que eu quero que ninguém vai entrar. Agora, é importante que você conecte a inviolabilidade domiciliar com o direito de intimidade também. Porque fazendo isso, você percebe que casa não é simplesmente 4 paredes e um teto. A expressão casa, segundo o Código Penal, compreende qualquer compartimento habitado. Então quer dizer, eu moro num navio, isso é casa. Eu moro numa pensão, isso é casa. Num quarto de pensão, Antônio? Sim, isso é casa. Também casa é qualquer aposento ocupado de habitação coletiva, de modo que se eu estou num hotel, num albergue, isso também é casa. Ali ninguém pode entrar, salvo exceções que eu ainda não vi. Também compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade, é casa. Óbvio que é casa. O meu trabalho é casa. Meu escritório, minha sala, ninguém entra lá não, porque lá é considerado casa. Bom, você consegue guardar isso quando percebe que a casa ela não está sendo protegida enquanto casa, ela está sendo protegida porque ali dentro eu exerço o meu direito de intimidade. Agora, apesar de a casa ser inviolável, existem exceções. A primeira delas é durante o dia por determinação judicial. Então, se o juiz mandar,
Durante o dia alguém pode entrar na minha casa. Ponto. Simples. Durante o dia alguém entra lá e pronto. Dia. Não se preocupe com o horário, porque o direito constitucional diverge. Mas saiba que à noite o mandado judicial não pode ser cumprido. Saiba que se a prova falar assim, por determinação judicial a qualquer tempo, está errado, porque qualquer tempo pressupõe noite, e à noite sabemos que não pode. Segunda hipótese de exceção à inviolabilidade domiciliar é o flagrante delito, o desastre e o socorro. Nesses casos, evidentemente, pode ser a casa violada, vou colocar dessa forma, em qualquer horário. Faz sentido, a casa está pegando fogo e você vai falar, não, não vou entrar agora porque está 11h30 da noite. Não, pode entrar, evidentemente, né? Porque aí, nesse caso, não há problema. Beleza? Galera, cuidado, hein? Cuidado. Se alguém entrar na tua casa em situação não admitida e encontrar uma prova de um crime seu, essa prova será ilícita. Ilícita. Tem a ver com segurança jurídica, inclusive. Ainda na esteira da intimidade, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, isso tem a ver com segurança, isso tem a ver com intimidade. Primeiro, a correspondência. A cartinha que você manda, a cartinha que você recebe é só tua, ninguém vai se meter. Telegrama, idêntico. Idêntico. Difícil alguém querer mandar telegrama hoje, manda um WhatsApp, né? Mas vamos lá. Dados, ótimo. Dados também são protegidos. Quais dados, Antônio? Tá aí, ó. Nome, endereço, RG, CPF, dados bancários, fiscais e telefônicos, eles são protegidos sim. E também as comunicações telefônicas. Mas você fala, mas Antônio, tá redundando aí, porque você falou assim, ó, comunicação telefônica e dado telefônico é protegido. Não é a mesma coisa? Não. Atenção máxima. Comunicação telefônica é conversa. Conversa. Eu liguei para você. A nossa conversa ninguém escuta. Dado telefônico é o registro da ligação feita e o registro da ligação realizada. Ou recebida, melhor dizendo. Então, se o cara for lá na minha operadora de telefone e pedir um registro, ele vai ver que eu te liguei no dia tal. Isso é dado telefônico. Agora, o que a gente conversou, isso é comunicação telefônica. Tanto o dado quanto a comunicação telefônica estão protegidas. Mas o texto constitucional vem e fala que, em se tratando de comunicação telefônica, em se tratando de conversa, existe exceção. Por quê? Porque o grampo, a interceptação telefônica, pode ser feita nas seguintes hipóteses: ordem judicial para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Entenda a inviolabilidade das comunicações. Entenda a proteção que a gente faz para a comunicação telefônica. Cuidado, cuidado. Então, entenda que o grampo pode ser feito. Antônio, tá, mas espera lá. Você falou assim, ó. Dá um reset aqui nessa tela. Você falou assim, ó. Correspondência e não trouxe exceção. Telegrama não trouxe exceção. Dado não trouxe exceção. Quando foi falar de comunicação telefônica, trouxe exceção. Então quer dizer que o que está em amarelo é absoluto? Não. Não. Também pode levar isso para a prova, né? Não costuma cair muito, mas para evitar confusão, é bom levar que tanto a correspondência, quanto comunicação telegráfica, quanto dados, podem ser violados por determinação judicial. Mas a determinação judicial que autoriza o grampo é uma determinação judicial qualificada. Por quê? Porque é somente em caso de crime. Tá bom? Excelente. Ah, mas eu peguei uma comunicação telefônica, peguei numa conversa um crime. É ilícita a prova se não houve ordem judicial. Bom, dentro de uma segurança jurídica, também a todos são assegurados, sem que seja necessário pagar taxas, direito de petição,
aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder e obtenção de certidões em repartições públicas. Sim, se eu estou sendo constrangido por um fiscal da prefeitura, eu posso peticionar para dizer que estou sendo constrangido. E se eu quero uma certidão que é necessária para comprovar algum fato relacionado a direito meu, eu também não pago nada, independe do pagamento de taxas. Pronto? Excelente. Inafastabilidade do Poder Judiciário, acesso à justiça. Então, tem a ver com segurança jurídica. Por quê? Porque a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Esse é o princípio do acesso à justiça, o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Não pode a lei proibir o Judiciário de conhecer determinada matéria. Eu entrei com uma ação para discutir uma cláusula de aluguel. Aí vem o juiz e fala, não, isso aqui eu não posso decidir. Você que se vire. Não. Ah, mas Antônio, estava escrito na lei que o juiz não pode mais decidir. A lei é nula. Por quê? Porque a lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito. Dentro de uma lógica de segurança, também vale a pena cuidar desse aqui. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Olha, pergunta. A gente pode mudar a lei no Brasil? Pode. Só que quando a lei muda, ela vale dali em diante. Ela não retroage. Ela não retroage para atingir situações já consolidadas. É isso que está escrito aí. A lei não retroagirá para prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Tá bom? Bom, direito adquirido é aquele que já se incorporou ao meu patrimônio. Eu já tenho. Por exemplo, a gente está discutindo muito reforma de previdência, né? Mamãe não está nem aí, porque mamãe já é aposentada, mamãe já conquistou o direito. Agora, a minha tia, que está para se aposentar, está morrendo de medo. Por quê? Porque ela não tem direito adquirido. Ela tem expectativa de direito. E pode anotar aí que a expectativa de direito não é protegida. Mamãe está de boa, porque mamãe já tem o direito adquirido. Tá? Ato jurídico perfeito é aquele ato praticado conforme as formalidades do seu tempo. Beleza, assim, olha, eu vendi um carro, eu entreguei o carro, recebi o dinheiro, passei o documento, é só isso que precisa, o ato jurídico é perfeito. Se veio uma lei depois dizendo que para vender o carro tem que se submeter o automóvel a uma inspeção X, Y ou Z, isso aí não vai anular a venda que eu fiz. Não, por quê? Porque aquele ato jurídico foi perfeito. A lei que criou a condição nova aplica-se dali em diante. E a coisa julgada, né? Aquele atributo da decisão que a torna imutável. Veio a sentença e reconheceu um direito, pronto, fez coisa julgada, aquilo ali. Não pode a lei tirar aquele direito. Tem, contudo, uma exceção aqui à coisa julgada, que está lá no artigo 5º, inciso 40 e... só, 40. A lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Sim. Então, quer dizer, se você foi condenado, se você está preso, e a lei disse que aquela conduta não mais é crime, você sai. Porque nessa hipótese, para beneficiar o réu, a lei vai retroagir e vai anular a coisa julgada. Atenção, hein? Bom, ainda diz o artigo 5º, inciso 37, que não haverá juízo ou tribunal de exceção. Esse daqui é um importante conceito, a gente tem que conhecer. Olha, não haverá juízo ou tribunal de exceção. Tá? O juízo ou tribunal de exceção, é aquele juízo constituído após o fato e ou para o ato, como o Tribunal de Nuremberg. Esse daqui foi um tribunal de exceção. Por quê? Porque ele foi constituído depois de o fato ter sido praticado e ele foi constituído para aquele ato. Por isso que ele é proibido. Por isso que ele é proibido. Porque todo tribunal que vem depois do fato para julgar aquela pessoa é carregado de uma parcialidade que não fecha com a lógica da segurança jurídica. Eu não posso entrar para perder já, né? Tem que entrar para me defender. E aí o tribunal, independente, que diga se eu sou ou não culpado. Agora, quando cria um tribunal só para me julgar, depois do fato que eu criei, ora, isso já vem carregado de uma parcialidade que não é legal.
E olha, muito cuidado, daqui para frente, o artigo 5º vai trazer, relacionados à segurança, uma série de direitos que são de índole mais penal. Você tem aqui o artigo 5º, inciso 38. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei. Júri é um tribunal formado por 7 jurados, pessoas do povo, que analisam se o crime foi cometido e em que circunstância, e um juiz que diz, considerando a decisão dos jurados, a lei aplica-se assim. Então os jurados analisam os fatos, o juiz aplica o direito. Bom, nesse tribunal do júri é garantida a plenitude de defesa. Plenitude de defesa, pode o réu defender-se de todas as formas possíveis e imagináveis. Eu sou o réu e eu quero que o meu advogado passe um filme do Charles Chaplin porque lá tem uma mensagem que vai me beneficiar. Tudo bem, está garantido na plenitude de defesa. Ainda sigilo das votações. A ideia é a seguinte, os jurados têm família. Ninguém se sentiria confortável em chegar lá para um criminoso super perigoso, na frente dele e falar, você, culpado. Não, faz isso, mas faz de forma sigilosa, ninguém sabe como você votou. Soberania dos veredictos. Atenção, a soberania dos veredictos pressupõe que a vontade dos jurados é plena, total. Como assim, Antônio? Se os jurados disseram que o cara é inocente, é inocente. Disseram que é culpado, é culpado. Não pode o juiz mudar essa decisão. E o juiz, ele tem aí, aliás, o tribunal do júri, né? Ele tem competência para julgamento de crime doloso contra a vida. Crime doloso contra a vida é aquele crime com a intenção de matar. Crime com a intenção de matar. Tá bom? Excelente, galera. Excelente. A banca, ela pode colocar assim, ó. Competência para julgamento de crime culposo contra a vida. Não, não é culposo, é crime doloso contra a vida. O culposo é aquele que não tive intenção, tá bom? Depois disso, a gente tem aqui, não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia cominação legal. O de baixo a gente já viu. Eu falo agora sobre o artigo 5º, inciso 39, que diz que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Isso quer dizer que eu não vou ser processado por uma circunstância que a lei não reconhece como crime. Adultério. Se pratica o adultério, não vai ser processado criminalmente. Por quê? Porque adultério não é crime. Também não existe pena se ela não está prevista na lei. Veja que interessante. A gente tem que entender que a pena que deve ser aplicada a alguém é a pena que está na lei. Às vezes, a gente vê, esse cara praticou esse crime numa circunstância muito dramática, a gente tem que aplicar para ele uma pena maior. Não, a gente vai aplicar a pena que está na lei. Isso é segurança. Porque todo mundo é um criminoso em potencial. Não, eu não, Antônio, pá, o cara joga Constituição. Todo mundo pode, no momento de descontrole, praticar um crime ainda que sem intenção. Então a gente tem que ter a segurança de que nós só seremos processados por circunstâncias que a lei diz que é crime. Ou condenados, só puxaremos as penas que a lei estabeleceu. Pronto. Aqui, cuidado. Ó. O artigo 5º, inciso 42, 43 e 44, traz uma série de crimes com tutelas diferentes. Isso aqui é um prato cheio para o examinador, porque no final das contas você vai ter que saber essa tabela. Vejam, os crimes mencionados são os crimes que estão aí à esquerda. Racismo, tortura, tráfico, terrorismo, hediondos, ação de grupos armados, civis ou militares contra o Estado democrático ou a ordem constitucional. Não precisa saber em detalhes quais são os crimes ou o que são os crimes, mas tem que saber que são esses daí, racismo, tortura, tráfico, terrorismo e assim por diante. Tem que saber também que eles são, quais são inafiançáveis, quais são imprescritíveis, quais são insuscetíveis de graça ou anistia e quais são sujeitos à pena de reclusão. Bom,
Crime inafiançável é o crime que não admite pagamento de fiança. Você vai responder na cadeia. Crime imprescritível é aquele cuja pretensão punitiva do Estado não se exaure após um certo período de tempo. Praticou o crime há muito tempo atrás, não tem problema, ainda assim você vai ser processado. Crime insuscetível de graça ou anistia é aquele crime que não admite perdão. Não admite perdão nem pelo legislativo, anistia, nem pelo executivo, graça. E reclusão é aquele crime que a pessoa cuja pena, né, a pessoa começa a cumprir em regime fechado. Pronto? Excelente. Bom, vamos lá. Tem que preencher agora esse negócio aí. Galera, o negócio é o seguinte. Primeiro, para facilitar, todos são inafiançáveis. Todos. Todos são inafiançáveis. Todos são inafiançáveis. Não há um crime afiançável no texto da Constituição. Beleza? Ah, mas Antônio, e se eles mudarem o crime? Bom, mas aí não é prova de direito constitucional. Aí não é prova de direito constitucional. Tá bom? Botarem ali roubo, tortura, tráfico. Não, aí não é prova de direito constitucional. Aí a questão é nula. Vocês devem convir comigo que o crime de racismo merece uma proteção, assim, merece uma repressão, melhor dizendo, dura, porque o Brasil é muito racista. Então o crime de racismo, vejam só, além de inafiançável, é imprescritível e é sujeito à pena de reclusão. Então cuidado, hein, não vai fazer besteira aí, vai praticar racismo, aí ó, vai direto para cadeia, não tem como responder fora, é imprescritível e pronto. Tá bom? Agora, assim, tortura, ela é insuscetível de graça ou anistia, além de inafiançável. Só que a tortura, como eu já tinha dito, ela não é imprescritível, ela é prescritível. E assim você tem aí o mesmo tratamento com o tráfico. Tá bom? Não só, na verdade, você pode pensar assim, ó, todos os de baixo aí, tortura, tráfico, terrorismo e hediondos, tem a mesma tutela, né? São insuscetíveis de graça ou anistia e inafiançáveis. Cuidado com a tortura, hein? Mais uma vez, a tortura, ela é prescritível. Antônio, então quer dizer que só tem um crime imprescritível no Brasil? Não, tem outro. Porque essa ação de grupo armado, civil ou militar, contra o Estado Democrático ou ordem constitucional, isso aí também é imprescritível. Então, moral da história, tem 2 crimes no Brasil que são imprescritíveis e um deles não é a tortura como muitos pensarão. Beleza? Excelente, excelente. Olha, isso aqui é chato pra gente, né? E o examinador sabe, então ele tende a cobrar. Isso aqui cai muito. Cuidado. Ainda em uma lógica de segurança jurídica, nenhuma pena passa da pessoa do condenado. Nenhuma pena passa da pessoa do condenado. Vejam só que interessante. Eu sou o autor do crime. Eu pago. Está escrito no texto constitucional. Só que alguns efeitos da pena podem passar para outros. Diz a Constituição que a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens podem passar para outros, sim, até o limite do valor do patrimônio transferido. Ponto. Então, moral da história. Vejam só, pratiquei um crime de dano. Fui lá, peguei uma marreta e destruí teu carro. Te causei um dano de 30 mil reais. Destruí mesmo teu carro. E aí, fui condenado e fui obrigado a pagar esse dano. Só que aí eu morri.
eu morri. Só que eu tinha 30 mil reais numa caderneta de poupança, que com a minha morte passaram para os meus herdeiros, minha esposa e meus filhos. Você pode ir atrás deles para pegar esse dinheiro? Pode. Por quê? Porque a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens passa para o sucessor. Só que passa até o limite do valor do patrimônio transferido. Nesse meu exemplo, fechou o cálculo, porque o dano era 30 e eu tinha 30. Agora imagine o seguinte, eu só tinha 10 e passou para minha esposa. Só que minha esposa é multimilionária. Você vai conseguir cobrar dela a diferença? Não, porque você só vai poder pegar dela os 10. Tá bom? Pronto. Excelente. Existem penas permitidas no texto constitucional, você vai dar uma lida, não é isso que costuma cair. O que cai é penas proibidas. Quais penas não podem ser aplicadas? Não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. Caráter perpétuo, trabalhos forçados, banimento e penas cruéis. Tá bom? Não haverá pena de morte no Brasil. Não haverá pena de morte no Brasil. A não ser em caso de guerra declarada, como eu já tinha dito, numa aula de direito à vida. Tá bom? Cuidado, as outras penas, em hipótese alguma, podem ser aplicadas. Em termos de segurança jurídica ainda, a gente obviamente vai levar as pessoas para cumprirem penas em estabelecimentos diferentes, de acordo com a natureza do delito, idade e sexo. Não pode botar todo mundo no mesmo lugar. Também o preso tem direito à integridade física e moral. Presidiárias têm o direito de permanecer com as crianças, filhos, durante o período de amamentação. Aqui tem uma lógica de extradição que eu vou explicar já, mas corre um risco de numa aula de nacionalidade a gente ver também. Nenhum brasileiro será extraditado salvo naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou então de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Vejam só. Nenhum brasileiro será extraditado salvo o naturalizado. Então aí está escrito que o nato nunca será extraditado. Nunca. Já o naturalizado pode nessas duas hipóteses. Beleza? E, por fim, o estrangeiro, ele pode ser extraditado. Claro que pode. Mas ele não pode ser extraditado em duas hipóteses. Crime político ou crime de opinião. Tá bom? Maravilha, galera. Excelente. Eis a extradição, né? Tem a ver com questão de segurança jurídica. Daqui para frente tudo é muito tranquilo. Devido ao processo legal, ninguém será privado da liberdade dos seus bens sem o devido processo legal. Se eu pratiquei um dano a alguém, se alguém tem que ir no judiciário me processar para que um juiz diga que eu vou perder dinheiro. Ele não pode ir na minha casa pegar meu dinheiro, meus bens. Todo mundo, em processo judicial ou administrativo, tem direito de contraditório e ampla defesa. Processo judicial e administrativo. Provas ilícitas não podem ser usadas, já vínhamos falando sobre isso. Também, a pessoa só é considerada culpada após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Isso aqui está dando muito problema no Brasil hoje, ele está sendo interpretado e reinterpretado de formas diversas. Ora dizem que podem prender após o segundo grau, ora dizem que não pode. Não é isso que entra na prova na minha avaliação. O que a gente tem que saber é que, independentemente do momento em que você pode ser preso, você só entrará para o rol de culpados, você só será reincidente naquela conduta quando transitar em julgado o processo que apura. Tá bom? Maravilha. Pronto. A gente tem aí alguns outros finais, né, como por exemplo a publicidade processual. A lei só pode restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Então, maravilha. Processo é público. O processo é público. Só que a depender do tipo, né, de processo, aí ele até pode tramitar em segredo de justiça. Pensa num processo onde a gente está apurando a estupro. Poxa vida, muito expõe demais a intimidade da menina. Esse processo pode tramitar em segredo de justiça. Beleza?
Fechou, galera. Existem algumas regrinhas a respeito de prisão que vão no material para você dar uma lidinha e eu encerro por aqui porque para mim o resto é muito tranquilo e a gente foi naquilo que tem mais probabilidade de ser cobrado, tá bom? Eu agradeço, desejo a você bons estudos, vamos juntos buscar essa aprovação. Até uma próxima